Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História. E depois de essa semana de férias, a gente vai voltar às nossas atividades a partir dessa semana. E a gente vai dar continuidade aí no módulo 2, tá bom? Mas a gente vai dar uma acelerada aí nos nossos conteúdos, mas vamos dar início aí à Revolução Americana. Sabemos que a gente vai conhecer os Estados Unidos da América desde o seu período de colonização, desde o seu período que até então era chamado não de Estados Unidos da América, e sim 13 colônias. A gente vai entender todo o processo de colonização até as lutas de independência. 13 colônias, aí vocês podem ver a representação, tá bom, do período, a divisão dessas colônias em meados do século XVIII, a América do Norte, que era dominada pela Inglaterra, né? Era dominada pela Inglaterra. E a região, ela foi habitada antes dos ingleses chegarem. É importante a gente entender que ela já era habitada pelos indígenas nativo-americanos. E não vai ser diferente do que ocorreu nas histórias de colonização, né? Indígenas que tiveram suas terras roubadas pelos colonizadores, né? E tiveram também suas vidas ceifadas aí por desse vil processo de colonização, tá bom? Que a gente observa em toda a história da nossa humanidade, tá ok? E é importante lembrar que a colonização dos Estados Unidos, então 13 colônias, teve características diferentes, né? Principalmente quando a gente se refere a uma colonização que se estende desde o século XVI, né? E tem aí desenvolvimento até aí o século XVII e, por fim, a sua independência no século XVIII. A gente vai perceber que a colonização na Inglaterra ela vai ter algum diferencial, principalmente quando a gente percebe formas de colonização distintas, tanto nas colônias do Norte como nas colônias do Sul. Tá ok? Aí, na colônia do Norte, a gente percebe que ela também foi chamada de Nova Inglaterra. Aí a gente vai entender o porquê. Porque ela foi habitada principalmente por protestantes, né? Puritanos calvinistas que vinham sofrendo perseguições religiosas na Inglaterra. E eles conseguiram ver, né, na América uma nova oportunidade de vida, né? De poder se reerguer economicamente e também professar sua fé com liberdade, né? Vinham tanto da própria Inglaterra, como também imigrantes de diversas regiões, principalmente Alemanha, França, Escócia, Irlanda. E é interessante perceber que essa vai ser uma das formas de colonizar o norte, vai ser a colonização de povoamento. O que a gente não vai observar é coisa semelhante na colônia do sul, porque ela foi inicialmente ocupada por pobres, né? Por uma camada realmente popular aí dos ingleses, composta de artesãos, agricultores, aqueles que buscavam enriquecimento rápido, né? E a gente vai notar o que vai facilitar aí esses dois tipos de colonização, né? A gente vai perceber isso, ó, na colônia do sul, né? Sabendo aí do clima, do solo favorável à agricultura, uma das características também dessa colonização do sul foi a agricultura e a escravidão. Lembrando que a agricultura
praticada nas colônias do Sul eram principalmente voltadas à exportação. Eram produtos monocultores como o tabaco, a cana-de-açúcar, né, o algodão. E eram lavouras aí supridas principalmente pelas mãos dos escravizados, né? Escravizados que foram trazidos da África, principalmente para suprir aí essa demanda, né, de produção nas colônias do Sul. E é interessante a gente começar a perceber essas características para que a gente possa refletir sobre as consequências, né, que ainda hoje a gente pode perceber na região dos Estados Unidos, tá bom? Vem aí o racismo, o preconceito e N consequências da colonização. A gente já viu a condição dos nativos, né? E agora a condição desses negros que vinham ser escravizados nas colônias do Sul. Ali foram a representação dos índios que tiveram suas terras indígenas, que tiveram suas terras aí capturadas pelos colonos ingleses, né, no processo de colonização. E agora a gente vai entender um pouco. A gente viu o porquê da colonização do Sul e agora do Norte. Principalmente regiões habitadas por calvinistas puritanos, vindos principalmente motivados pela perseguição religiosa, em busca de uma nova oportunidade de vida e de liberdade. E nessas colônias eles cultivavam principalmente produtos, né, voltados para a subsistência. Eram leguminosos, né? Cultivavam pequenos produtos que serviam para alimentação. Era o tomate, era produtos voltados para o sustento, né? E também para abastecer o comércio local. Já diferente das colônias do Sul, que a agricultura era principalmente voltada para a exportação. E dentro aí desse perfil econômico aí das 13 colônias, é importante a gente destacar a importância aí do mercado triangular, né? Que foi uma das estratégias aí dos ingleses na América para estabelecer as relações comerciais com a África e com a Europa, também fazendo contato com a América, né? Que era de fato um sistema de trocas, né? Era um comércio de escravizados, eram trocas de matérias-primas e também de produtos manufaturados. Vocês podem acompanhar bem aí nessa referência de imagem que eu coloquei para vocês. Uma das principais fontes de renda da Nova Inglaterra, assim como também nas colônias do Sul, era justamente esse comércio triangular, né? E sabendo que todas essas mercadorias originadas do comércio triangular, elas eram estreitamente limitadas, né? Limitadas pelo domínio inglês, pois todas as mercadorias elas deveriam ser transportadas principalmente por navios ingleses e também pelos colonos ingleses, ou seja, não tinha outra alternativa os britânicos, né, o alto escalão aí da Inglaterra, eles teriam o controle de tudo que entrava e de tudo que saía aí dos portos. E com todas essas limitações, começavam a surgir insatisfações, principalmente daqueles colonos que trabalhavam ali nas duas colônias da América do Norte, né? Só que essa insatisfação ela foi tomar proporção maior após a Guerra dos 7 Anos, né? Um conflito militar entre França e Inglaterra,
né, que também envolveu outras potências europeias, né, que dentro dessa Guerra dos 7 Anos, dentro desse conflito militar, né, a Inglaterra ela vai sair endividada e é o que vai gerar mais ainda insatisfação dos colonos ingleses. Por quê? Porque com a Inglaterra endividada, todas as consequências seriam o aumento dos impostos às colônias. Então, todos os produtos cultivados nas colônias seriam tributados, né? Os impostos eles seriam aumentados, as tarifas elas seriam cada vez mais crescentes. E é isso que vai interferir de forma radical ali na relação entre a Inglaterra e as colônias aí na América do Norte. E aí uma das consequências foi a criação de leis de controle. Principalmente temos aí a lei do açúcar, né? A lei da moeda, a lei do selo, que elas teriam um único objetivo, que seria restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais as políticas econômicas e comerciais das colônias na América do Norte, sabendo que essa lei do açúcar ela estava relacionada justamente a impostos cobrados pelos ingleses do melaço, né? Então, essa lei, ela iria o quê? Ela ia estabelecer os novos impostos sobre o açúcar, que era cultivado nas colônias do Sul. Ela tinha também como objetivo limitar o contrabando e proteger os agricultores ingleses, sabendo que toda a produção deveria ser destinada, né, à metrópole. Temos a lei da moeda e a lei do selo. Todos os produtos eles deveriam ser selados, né? Selados com o selo da Inglaterra, tá bom? E esses selos, eles limitavam, né? Limitavam o transporte dessas mercadorias, porque eles estabeleciam que todos os documentos que circulassem nas colônias, eles deveriam ser taxados. E isso ia também evitar o contrabando, né, desses produtos, tanto o algodão quanto o açúcar ou o tabaco. Essa disputa entre ingleses e colonos, né, foi gerada principalmente, como eu falei para vocês, após a Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra estava endividada. Isso gerou a alta dos impostos e a insatisfação dos colonos, né? E fez abrir aí um espaço para os conflitos e protestos contra o governo inglês. E entre esses conflitos e protestos, temos aí o massacre de Boston e a festa do chá, né? Com essas imposições radicais do governo inglês sobre os produtos que eram produzidos aí nas colônias, né? Soldados ingleses atacaram os colonos, né? Que se reuniam na região de Boston e atacaram ferrenhamente esses colonos, deixando muitos mortos, muitos feridos. E esse massacre, esse acontecimento ficou conhecido como um conflito entre ingleses e colonos, né? E foi um acontecimento que fez surgir, marcar a história desses movimentos contra o governo inglês em prol da autonomia. Outro evento bastante conhecido nesse contexto foi justamente a festa do chá de Boston. Enquanto os colonos eles eram disfarçados de indígenas, eles invadiam
os navios, né, que se encontravam nos portos, que estavam ali prestes a sair e para fornecer os produtos aí para as companhias, né? Eles foram invadidos por esses colonos fantasiados de indígenas que, por causa dos altos preços, eles começaram, né? Eles começaram a jogar, né, todas as mercadorias em alto mar. E durante esse episódio, mais de 300 caixas aí de chá foram jogados fora. Foi justamente uma manifestação, né, popular dos colonos contra esses altos impostos cobrados pelos produtos aí na colônia, né? Temos aí a representação desses dois acontecimentos. E é importante vocês lembrarem que tudo isso ocorreu pela grande e radical dominação inglesa nas 13 colônias. E aí surge, a partir de muitos conflitos militares, reuniões de discussões acerca da economia e também da autonomia, né, que em 1776 é declarada a independência das 13 colônias, né? A Inglaterra, a gente vai perceber que ao longo desses acontecimentos ela sempre vai resistir, né? Ela sempre vai resistir a essas lutas pela independência e vai continuar resistindo militarmente, né? De 1776 até realmente serem expulsas, né, da região norte da América em 1781. Aí, a partir desse episódio, né, 2 anos depois, é declarada a independência das 13 colônias, que não seria aí chamada mais de 13 colônias, sim Estados Unidos da América, né, que foi reconhecida a partir da assinatura dos tratados, principalmente o Tratado de Paris, em 1781, e a partir daí é o quê? É motivada a criação de um governo próprio, já que Estados Unidos não está mais sob o domínio dos ingleses. Em 1787, a Constituição ela vai ser aprovada e só em 1997 é que George Washington assume como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Aí temos a demonstração da Constituição, e sobre a Constituição é importante lembrar que, apesar dela estabelecer sempre a igualdade entre todos os humanos, né, ela vai manter a escravidão nas colônias do Sul. Então, com a Constituição, com uma declaração de liberdade às colônias da América do Norte, essa Constituição não vai se ater, né, à escravidão que era feita na colônia do Sul, né? Apesar de ser uma representação de liberdade, a gente vai perceber que a escravidão ela vai ser mantida nas colônias do Sul. E assim por diante, continuaram a surgir leis segregacionistas, né? E aí eu peço que vocês intensifiquem a reflexão de vocês sobre a colonização e as consequências dessa colonização nos dias de hoje. Tivemos aí mais de um mês de lutas contra o preconceito, contra o racismo aí nos Estados Unidos, e a gente vai perceber que tudo isso tem origem, né? Tem uma origem, né? Tanto os povos nativos que perderam suas terras, quanto mulheres, como negros escravizados. Com a Constituição, eles continuaram sendo ignorados, né,
pelo processo de independência, né? Então, é algo a se pensar. Então, eu concluo com vocês o capítulo 5, tá ok? Eu vou passar para vocês a atividade das páginas, desde a página 221 a 301, e a entrega a partir, principalmente, eu quero receber a partir de amanhã, tá ok? E ao longo, né, das nossas aulas, a gente vai estar sempre frisando aí aspectos importantes dessas independências.